A paz do Senhor para os participantes da nossa Escola Bíblica Dominical. Esse trimestre nós estamos estudando essa revista que tem por título Família Cheia de Graça, que é do nosso comentarista, pastor Cláudio Duarte, da editora Central Gospel. Essa semana nós estaremos estudando, nesse dia, a lição de número 12. Estamos já finalizando a nossa revista e esse tema é uma palavra aos solteiros. Então a lição ela vai permear em cima de uma palavra diretamente a você que ainda não casou. Então eu convido a você a estar atento, eu convido a você também a pegar a sua Bíblia Sagrada, deixa a sua Bíblia em mãos, a sua Bíblia aberta, para nós poder discorrer sobre algumas referências que são de um fator importante para complementar o que nós precisamos para a nossa saúde espiritual, principalmente nessa parte do relacionamento e casamento, que é o que aborda a nossa revista. Nós temos aqui o texto base que está no livro de Gênesis, o capítulo 24, do versículo 58 ao 66. É o versículo que vai permear da base de tudo aquilo que será comentado. A base que vai permear a nossa lição está no livro de Gênesis, capítulo 24, do versículo 58 ao 66. Mas eu convido a você a pegar a sua Bíblia e fazer depois, com um tempo mais detalhado, a leitura do versículo 1 ao versículo de número 67. Você vai se surpreender com essa história. É uma história maravilhosa. Eu, particularmente, apesar de ter lido essa história, eu novamente renovei os meus conceitos a respeito dela. Mas no texto áureo aqui, entrando na lição que eu preciso acompanhar, o texto áureo diz assim: Isaac trouxe-a para a tenda da sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher, e a amou. E assim Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. Isso está no livro de Gênesis, capítulo 24, 67. Nós temos o subsídio da revista, que pode ser utilizado como devocional. Está aí uma ótima sugestão para você participar de segunda a sábado, fazendo o seu devocional e lendo essas referências, porque vai te dar um conceito, vai te dar uma base, vai te dar um sustento para quando você for ler a lição e estudar essa lição, você está completamente amparado por tudo aquilo que será abordado na temática que nós estaremos apresentando nas nossas videoaulas. Então, na segunda-feira tem por título Desfrutando a Benevolência do Senhor, que está em Provérbios 18, 22. Terça, o compromisso do noivado, aquele compromisso sério que nós cristãos realmente selamos com a pessoa que nós temos um voto de compromisso com ela. Na quarta-feira, a importância das afinidades, ou seja, nós não podemos andar juntos se não estivermos de acordo, não é verdade? Quinta-feira, o perigo do julgo desigual, crente e ímpio, falando sobre relacionamentos. Sexta-feira, nós temos Provérbios, escolhendo de acordo com as orientações divinas, deve permear todas as nossas condições e decisões. E para fechar no sábado, onde eu gostaria de fazer a leitura dessa referência, você que está com a sua Bíblia aí, já pode abrir no livro de Eclesiastes, no capítulo número 3, verso de número 1, nos deixa já o primeiro parâmetro de orientação muito interessante. Nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, se a Bíblia diz que há tempo determinado para todo propósito, eu já posso dizer que para o noivado e para o casamento existe um tempo determinado. Nessa lição, nós estaremos observando o que precisamos saber, entender e destacar. Primeiro, precisamos saber sobre o nosso livre-arbítrio. E aqui nós podemos já identificar a escolha de Rebeca, que foi uma decisão acertada. Precisamos entender os efeitos da escolha que nós fazemos. Os efeitos, isso será abordado durante a lição. E nesse momento eu quero apresentar as duas principais escolhas do homem nessa vida. A primeira maior decisão do homem é decidir se anda com Jesus. A segunda maior e importante escolha do ser humano é com quem ele vai casar, com quem ele vai passar o resto da sua vida. E como já apresenta o nosso comentarista, é muito tempo. Precisa ser uma decisão altamente acertada, consciente e responsável. Porque se isso não acontecer, você pode perder a oportunidade de desfrutar felicidade na sua vida e encontrar problemas, é o que nenhum de nós estamos querendo.
principalmente você solteiro que está assistindo e prestando atenção nesta aula. Agora, a aula ela vai continuar apresentando o valor do casamento. Antes de falar do valor do casamento, eu preciso dizer que o casamento, ele foi um projeto divino. Ele foi estabelecido por Deus. E a Bíblia diz que tudo que Deus fez é bom. Então, o casamento, ele é bom. O casamento, ele só não é bom quando ele não recebe as direções daquele quem projetou o casamento. Então, eu convido você a pegar a instrução com o manual, que é o manual do fabricante. Se Deus criou o casamento, então vamos pegar essa instrução com ele para que possamos utilizar da maneira certa. O casamento ele acertado, ele vai te levar para cima. O casamento acertado, tudo na sua vida que você idealizar, ele tem como objetivo, ele tem como direção, tá certo. Agora, quando você, infelizmente, busca de uma maneira errada, você pode ter a sua vida completamente comprometida, você pode ter a sua vida atrapalhada por uma escolha inadequada. Então, nós precisamos, no casamento, termos responsabilidade. Eu acho que essa palavra, ela vem de uma importância muito grande. Então, eu convido a você, na sua revista aí, frisa essa palavra, responsabilidade. Pense sobre esta palavra, pesquise sobre esta palavra, porque essa questão de responsabilidade vai definir as suas escolhas responsáveis daqui para frente. O que deve ser observado antes do sim? Aqui está uma parte muito importante para você prestar atenção. Primeiro, todos nós temos defeitos. Todo ser humano ele é dotado de defeitos e qualidades. Qualidades e defeitos. Então, nós não podemos ignorar que a pessoa a quem você está escolhendo, ela também tem defeitos. Agora, só que nessa parte, nós temos que entender que existem defeitos que são suportáveis, que são coisas pequenas, coisas que dá para tolerar. Agora, existem defeitos que, infelizmente, você e nem ninguém consegue suportar. Mas essa avaliação é o seu crivo. Talvez o defeito que você não suporte, eu consigo suportar. Talvez o defeito que eu não consigo suportar, você consiga suportar. Então, essa avaliação é uma avaliação muito séria. E é uma avaliação, sim, que deve ser feita com compromisso e responsabilidade. Com muita atenção sobre tudo isso que nós estaremos abordando na nossa lição. Então, antes do sim, eu preciso dizer para você que nós precisamos prestar atenção nos defeitos. E os nossos defeitos? Nós temos que ser responsáveis também de procurar fazer melhorias. O que nós estamos fazendo para poder melhorar a cada dia? Ou será que a pessoa quem nós temos objetividade é obrigada a tolerar os nossos defeitos? De forma nenhuma. Precisamos melhorar a cada dia. Aqui nós entramos no nosso primeiro tópico da revista. O primeiro tópico vai falar sobre o exercício do livre-arbítrio, ou seja, o poder de escolher. E essa parte aqui eu gostaria que você redobrasse a sua atenção. O poder da escolha. O poder da escolha é interessante, que no Antigo Testamento a escolha ela era feita pelos pais do noivo ou da noiva. Haja vista Isaac e Rebeca. Interessante que hoje parece que essa questão de orientação dos pais tem sido deixado de lado. Nós vemos aqui que os pais sempre têm uma indicação, que os pais sempre têm um sentimento a ser apresentado à questão daquela pessoa na qual nós estamos escolhendo. Aqui eu me lembro da minha história particular, foi um testemunho meu próprio, que quando nós já tínhamos conversado, já tínhamos orado, a minha atual esposa, dia 5 desse mês se passou, nós fizemos 16 anos de casamento para a glória de Deus. Agora, quando tudo já estava certinho, ela chegou para mim e me deu a notícia, que aparentemente apresentou como uma coisa que não me soou muito bem, mas eu prestei atenção e vi que aquilo era algo de Deus. Ela disse assim para mim: olha, André, nós já conversamos, eu já vi que você é uma pessoa bacana, tem tudo para a gente poder dar certo, mas se o meu pai não aprovar, eu não caso com você. Aí eu pensei, agora apertou. Eu tenho que ir lá convencer aquele senhor que eu preciso casar com ela. E eu entendi da seguinte maneira: se ela tem a condição hoje de respeitar os seus pais, ao ponto de, mesmo querendo,
Não casando, essa pessoa vai me respeitar pro resto da minha vida. E eu estava certo. Hoje a minha esposa é uma bênção, porque eu soube fazer uma boa escolha por alguém. Mas se o pai dela falasse não, eu tenho certeza, ela não teria casado. Hoje as coisas estão se mudando. Hoje já não se pergunta mais os pais, não há mais questionamento sobre esse tipo de questão ao seu relacionamento. Em Provérbios 1, verso 8, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e me acompanhasse, por gentileza. Diz assim: Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Eu preciso dizer e afirmar para que você possa aprender a ouvir mais os seus pais, aprender a respeitar de uma maneira na qual você possa ser abençoado amanhã no futuro. Hoje muitas pessoas estão chorando, e por que não dizer lágrimas de sangue, porque faltou um momento de ouvir e respeitar. São coisas fundamentais que a lição nos apresenta e a vida nos mostra. Eu tenho certeza que você conhece alguém que hoje está sofrendo por falta de ouvir os seus pais. Agora, a lição, ela mostrando sobre a responsabilidade da escolha. O segundo tópico aqui, apresentando sobre a responsabilidade da escolha, eu gostaria que, nesse momento aqui, você se atentasse em duas coisas importantes. Primeiro, a lei da semeadura e os resultados da escolha. No que se diz respeito ao poder da escolha, é preciso levar em consideração que a lei da semeadura, que toda escolha e decisão trará consequência para o sujeito, significa dizer que o futuro é, quase sempre, resultado daquilo que o indivíduo faz no presente. Ou seja, tudo aquilo que você faz hoje vai refletir na sua vida amanhã. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas escolhas hoje, com a semente que estamos plantando e colocando hoje. A responsabilidade de escolher está aqui no segundo subtópico, que duas coisas que eu gostaria de destacar que chamasse a sua atenção: a lei da semeadura e os resultados da escolha depois dela. No que se diz respeito ao poder da escolha, é preciso levar em consideração que, sobre a lei da semeadura, toda escolha ou decisão trará consequência para o sujeito. Significa dizer que o futuro é quase sempre resultado daquilo que o indivíduo faz no seu presente. Te trocando e facilitando para que possamos entender. Não tem essa semente que nós estamos plantando hoje, eu e você? Pois é, ela vai germinar. E isso vai trazer colheita lá para frente, no futuro. E nós teremos que colher, somos responsáveis pela semente que hoje nós estamos colocando. No relacionamento, nós temos que ter responsabilidade de que maneira nós vamos colocar a nossa semente para depois não chorar pelos frutos que serão produzidos. A segunda parte aqui é os resultados da escolha, porque na primeira da semente é uma lei que foi Deus que estabeleceu. Eu preciso dizer isso, que independente de você crer, aceitar ou entender, ela vai se cumprir. Então nós precisamos entender a lei da semeadura, mas precisamos também entender que os resultados das nossas escolhas virá. É fato que nem sempre nossas escolhas são acertadas, pois a imperfeição faz parte da nossa condição humana. No entanto, o verdadeiro cristão não toma para si tais premissas. Antes, assume a responsabilidade daquilo que faz e enfrenta, com sinceridade e coragem, as consequências dos seus próprios atos que ele cometeu. Então, sobre os resultados da escolha, eu posso simplificar dizendo que isso é semelhante ao pecado ou uma fatura de cartão de crédito. São os resultados da nossa escolha. Pode ficar tranquilo, fatura do cartão de crédito, ela vai chegar no seu nome para que você possa pagar. Então nós temos que tomar bastante cuidado, porque aonde o homem coloca a mão, ela tem a marca da imperfeição. Agora, onde Deus coloca a mão, ela tem a marca da perfeição. Nós precisamos diretamente entender, absolutamente, que a direção de Deus é a coisa mais importante na nossa vida.
Nós conhecemos um pouco do passado, vivemos no tempo presente, mas o futuro pertence a Deus. A Bíblia diz que muitos são os planos, projetos do coração do homem, mas a palavra final, ela sai da boca do Senhor. Então nunca deixe de buscar a direção divina para que a sua semente não seja ruim, para que as suas colheitas também não sejam ruins. Se você fizer assim, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Vamos ao segundo tópico? Nesse segundo tópico, a escolha pela sabedoria. A sabedoria, ela é fundamental, principalmente no aspecto da escolha da pessoa que estará ao nosso lado. Toda decisão importante, como a escolha do cônjuge, a pessoa com quem dividiremos o resto da nossa vida, deve passar pelos seguintes crivos. Preste atenção. Primeiro, o crivo da vontade de Deus, que é aquilo que nós já falamos. Ela é essencial, fundamental e altamente importante. Segundo, o crivo da razão, é aquilo que nós já estamos vendo. Não precisa dobrar o joelho, pedir para que Deus mande um anjo do céu para te mostrar defeitos que estão diante dos seus olhos. Então, o crivo da razão, ele precisa passar pela escolha. Terceiro e último, o crivo da emoção. O que é emoção? São sentimentos. E esses sentimentos nos dificulta a enxergar. Esses sentimentos, infelizmente, eles cegam os nossos olhos. Nós precisamos estar conscientes, com os pés no chão, solidificados pelas orientações da palavra de Deus, para que possamos acertar sempre e errar nunca. Precisamos estar com Deus para que possamos acertar. Aqui embaixo agora nós vamos ver o princípio da observação. Vai nos dar algumas dicas de princípios interessantes, que esse pode ser uma via de regra para que você que está olhando algum pretendente ou alguma pessoa interessante, você pode pegar essa via de regra aqui e fazer essa seguinte avaliação. Muitas pessoas anseiam por ver o invisível, ignorando, por vezes, questões que são perceptíveis aos olhos nus, aquilo que nós já estamos comentando. Portanto, mantenha os seus olhos bem racionais, abertos para enxergar as seguintes características do seu ou da sua pretendente. Vamos lá? Primeiro, como ela ou ele se relaciona com Deus? Como é o relacionamento dessa pessoa que você está interessado nela? Porque Deus ele tem que estar no meio do relacionamento. Deus ele tem que estar no meio do noivado. Deus ele tem que estar no meio do casamento. Porque se ele não estiver no meio, não tem como dar certo. Vamos ao segundo ponto aqui. Que pessoas estão influenciando a sua vida? Quem são as referências dessa pessoa? Vamos continuar aqui. Ele ou ela valoriza o estudo ou o trabalho, que são os pilares desta vida? Como os seus pais estão enxergando essa pessoa? Como essa pessoa está tratando os seus pais? Já é um forte indício para você poder perceber. Dependendo do tratamento que essa pessoa tem com o seu pai e a sua mãe, pode ficar tranquilo. É exatamente isso que ela vai levar para dentro da casa quando vocês casarem. Isso nós devemos prestar bastante atenção. E, notoriamente, como ele ou como ela tem tratado você. Você está achando que depois do casamento as coisas mudam? Felizmente, existem algumas pesquisas que no início do casamento a tendência é encontrarmos algumas dificuldades de adaptação. Então, se não tivermos maturidade, não tivermos conceito base na palavra, é onde encontramos determinado tipo de problema. Então, o tratamento que essa pessoa está tendo comigo, ou o tratamento que eu estou tendo com ela, vai dizer ou definir se ele ou ela vai ser para a minha vida. É isso mesmo que você quer? Tudo isso que você conhece dessa pessoa, você vai suportar por todos os dias da sua vida? Sobre isso nós devemos prestar a atenção. O terceiro tópico aqui nós começamos a finalizar, ele fala sobre o amanhã pertence a Deus. Como o amanhã pertence a Deus, o primeiro vem dizendo aqui, medos existentes para serem vencidos. Aqueles medos que existem na nossa vida, mas nós podemos vencer. Toda pessoa sente medo, em certa medida. Ressalte tal emoção, que faz parte de toda a condição humana. Mas eu quero te dizer e apresentar
que mesmo em meio aos medos, as dificuldades, os desafios que estaremos enfrentando na nossa vida, seja na nossa vida de solteiro e principalmente na vida de casado, nós temos um Deus que nos ajuda a vencer todos os obstáculos. Ele é o auxílio, Ele é a força, Ele é a razão, Ele é o que eu preciso, Ele é o que você precisa. Então os medos são quase naturais, mas eles devem ser deixados de lado quando nós entendemos que nós estamos solidificados sobre uma rocha que é inabalável. É uma rocha que é Cristo Jesus sobre a nossa vida. E aqui nós já finalizamos. Fala sobre a bênção enriquecedora sobre nós. Aqui eu quero abordar a lição, ela fala acerca das pessoas que querem primeiro construir a sua vida. Tem projetos, não há nada de errado com isso. Só que quando nós conseguimos construir a nossa vida, talvez dentro de uma projeção desejada por nós, o tempo já se passou por muito tempo. Nós precisamos confiar em Deus, deixar os medos de lado e buscar a confiança daquele que idealizou o casamento, que é o mesmo que sustenta ele. Nós temos a palavra final aqui que diz assim: jovem, não se engane, o belo da vida está em construir a vida a três: Deus, o homem e a mulher. Deus, que é o idealizador, fundador da família. O homem e a mulher, que é esse que devemos acreditar extremamente nesse lado aonde Deus estará nos apoiando e dizermos: até aqui nos ajudou o Senhor. Deus é aquele que nos sustenta a cada dia. Nessa parte, para poder fechar a nossa lição, eu gostaria que você lesse comigo. É um versículo que todos nós conhecemos, mas agora nós estaremos fazendo uma reflexão, meditação sobre ele, que está no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 25, que diz assim: fui moço e agora sou velho, contudo nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu quero fechar essa aula exatamente como está na conclusão dessa revista. E gostaria que você prestasse atenção. Acompanhe na sua revista aí, por gentileza, para que você possa absorver ao máximo do conteúdo desta aula tão importante acerca da nossa responsabilidade de decisões para o casamento. Casamento não é uma prisão, mas sim o ato ou o efeito de tornar-se uma só carne com uma outra pessoa. O que não pode faltar no relacionamento conjugal é o diálogo, o respeito e a honra, e, sobretudo, o amor, pois as demais coisas certamente serão acrescentadas por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero glorificar a Deus que nos sustenta e pedir a Deus que nos dê sabedoria. Você jovem que participa das lições da Escola Bíblica Dominical, escuta esta aula, talvez algumas coisas você já ouviu, mas em nome de Jesus eu quero te alertar. Preste atenção no conceito sério que a palavra do Senhor nos apresenta, para que você encontre a verdadeira felicidade em Cristo Jesus. Deus pode te direcionar a pessoa certa na sua vida, quando Ele estiver no centro e no meio do seu relacionamento e do seu casamento. Eu peço a Cristo que possa abençoar a cada um de vocês com a bênção poderosa da parte dele. Deus abençoe em nome de Jesus.